Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 14. Diz assim o texto: Então Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras da graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: Não é esse o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou com toda certeza: Citareis a mim o conhecido provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: Realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem-vindo, senão em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza, que havia muitas viúvas em Israel. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, a grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor, num texto muito rico, que eu tenho certeza que você já leu outras vezes, mas que hoje eu quero compartilhar e tirar lições para a nossa vida. Sobretudo, eu desejo que a experiência se projete das páginas do texto e encarne como graça restauradora, ressignificadora dos seus dias. Essa é a minha oração. Olha, nos anos de 2003 e 2004, eu ajudei a implantar uma igreja episcopal no sertão de Pernambuco, a cidade de Serra Talhada, que é a terra de Lampião, para quem não sabe. Eu já conhecia a região do Cangaço de outras viagens, sofrimento do sertanejo, a dureza da seca e a tirania e a indústria da fome. Ainda adolescente, eu me lembro que eu assisti a versão televisiva daquele Morte e Vida Severina, que é um clássico de João Cabral de Melo Neto, que me marcou profundamente e me chocou com muita intensidade sobre a realidade do homem do Nordeste. O sertanejo suporta o insuportável. Existe numa terra onde a morte é a mais próxima companheira. Só há uma coisa que lhe é impossível fazer:
sobreviver sem água. O que expulsa o homem da terra é justamente a inexistência de água. Ele bebe água suja, água barrenta, água salobra, mas quando não há mais o que beber, quando o gado já morreu e a plantação já secou, então não há mais o que esperar. Chegou a hora de subir no pau de arara e ir embora. Hoje, do meu observatório existencial, eu percebo que há uma outra coisa que impede o homem de viver. Ele está impossibilitado de amar. A frase que traz o título a essa mensagem é da atriz italiana Eleonora Duse, que viveu no século XIX. Eleonora nos ensina que onde não se pode amar, não se deve também demorar. A vida sem amor é uma vida sem propósito. Não tem valia, não tem valor, não tem razões. E aqui surge uma pergunta: o que é mesmo amar? O amor é um sentimento? Amor e paixão são a mesma coisa? As Escrituras falam em pelo menos 3 tipos de amor: o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. Mas nessa mensagem eu quero falar desse amor, que é o amor de Deus por nós, do amor ágape. O amor que Paulo nos ensina, que está acima de qualquer coisa. É um amor sem interesses, é um amor sem cobranças, é um amor sem demandas. É um amor que não se baseia em sentimentos, mas em atitudes. Não necessita de sensações, mas nos convida às decisões. Diz o apóstolo em Coríntios 13, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, não busca seus próprios interesses, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Deixa eu lhe dizer algo que é importantíssimo essa manhã. Se você não amar, você atrofia. Você não se desenvolve e, pior ainda, você não se torna nem gente. A psicologia social, que teve uma enorme influência de Johann Wolfgang Goethe, escritor e pensador alemão do século XVIII, afirma que sem a presença do outro nas nossas vidas há um total comprometimento de nossas funções cognitivas e também comportamentais. De forma mais simples, são as relações interpessoais que me definem como sujeito social. É a troca que me faz humano. É o dar-se de si mesmo aquilo que pode nos tornar pessoas melhores e, sobretudo, aptas para a vida. A bem da verdade, eu creio que se você não ama, você morre. Você morre por dentro, você seca. Você se torna oco. A alma se torna um terreno inóspito. Nenhuma semente do bem é capaz de germinar num solo assim. Quem não ama torna-se impermeável a sentimentos que são indispensáveis à saúde do ser. Não amar é não conhecer-se a si mesmo, e pior, quem não ama, diz a Escritura, não conhece a Deus. Por isso Jesus falou que toda a lei se resumia em amar a Deus e amar ao outro. Toda a espiritualidade consequente para mim passa pelo meu serviço solidário ao meu semelhante. O meu igual é o altar aonde a minha fé ganha concretude, porque é justamente nele que Deus escolheu ser amado. Portanto, toda religião que não desemboca no amor se resume a ser uma ideologia infrutífera. Constitui-se um instrumento de alienação, mas não é graça pacificadora que apazigua as interjeições humanas. Eu olho para esse mundo
e vejo homens com medo de amar. Essa é uma geração das trocas virtuais, digitais, superficiais e sintéticas. Vivemos numa sociedade utilitarista. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E numa ambiência como essa, indivíduos tornam-se supérfluos e até descartáveis. A dor do outro não me importa, não me interessa. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Quanto mais eu, menos nós. Quanto mais existo em torno de mim mesmo, menos me realizo, fico mais distante de me tornar humano. Essa manhã, usando esse texto de Lucas, capítulo 4, eu queria lhe levar a entender qual é a proposta de Jesus para a vida, nesse trato e nesse encontro dramático com a cidade de Nazaré, e nos revelando que o convite de Deus sempre está posto para que a gente abra as portas do coração e deixe que a vida nos abrace com as fontes da alegria. Mas eu não quero fazer isso sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós fazemos parte de uma geração que tem medo de amar. Nós estamos no tempo dos relacionamentos fortuitos. As pessoas ficam, elas não amam, não se entregam, elas se deitam já com medo do outro. Elas criam todo tipo de impermeabilização de coração para não fazerem trocas profundas e não desenvolverem relações sadias. Ah, como isso é prejudicial, como amar é algo tão significativo em nós, que fomos criados por amor e para o amor, e quando isso não acontece na nossa vida, nós nos atrofiamos, tornamos-nos aleijados de coração, nos arrastamos nos dias sombrios da vida, nos tornamos máquinas, nos desumanizamos, nos desensibilizamos, ficamos quase robôs. E essa manhã eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito fale de forma muito profunda com esses que estão aqui conosco e, sobretudo, com aqueles milhares que vão nos assistir depois, que a Tua palavra os console e os pacifique e que Teu Espírito os convença de toda a verdade. É o que eu te peço, no nome do Senhor. Amém. Deixa eu lhe colocar dentro dessa cena para você compreender todos os contornos desse texto de Lucas. Você vai visitar a cidade de Nazaré, o lugar onde Jesus passou a sua infância, a sua adolescência e onde ficou até iniciar o seu ministério, ali por volta dos 30 anos. Foi nessa cidade onde o Senhor aprendeu a falar, onde ele aprendeu a andar, onde viveu em sociedade, foi educado, onde conheceu a Torá, onde frequentou a sinagoga e aprendeu o ofício de carpinteiro e de pedreiro com o seu pai José. Nazaré fica aproximadamente 350 metros acima do mar Mediterrâneo, numa colina na Galileia, e cerca de 115 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos a distância aqui de Recife a Caruaru, aí, para você ter uma ideia. Sabe-se muito pouco, a partir dos textos sagrados, sobre a cidade nos dias de Jesus, mas apenas que era uma pequena aldeia judaica, um vilarejo que produzia oliva e vinhos, e não tinha nenhuma relevância, nenhuma importância, nem social, nem política, nem econômica, e muito menos religiosa. Calcula-se que, pelas escavações, cerca de 480 pessoas apenas moravam em Nazaré, o que não passava de mais do que 30 famílias, que se aglomeravam em pequenas casas que foram construídas nas encostas dos morros. Os judeus não atribuíam qualquer importância aos moradores de Nazaré. Na verdade, eles eram considerados
indivíduos de etnias mescladas, portanto, eram impuros, eram rústicos, além de não serem guardadores fiéis das leis e dos ritos. Por isso, quando Jesus começou a pregar, ele foi logo escarnecido pelos religiosos que diziam: por acaso pode sair alguma coisa que preste, alguma coisa boa lá de Nazaré? Essa era a afirmação. Mas o galileu teve uma vontade incontrolável de voltar àqueles campos, de dormir naquela casa novamente, de abraçar aquela gente, de comer a comida que ali se fazia, de sentir o cheiro da terra, das vinhas, das pessoas. Ele queria voltar para casa. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu me lembrei imediatamente daquela música do Roberto Carlos, que diz assim: tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu acho curioso como Jesus era tão intensamente Deus e tão intensamente homem. Deus encarnado, Deus sentindo saudade, Deus querendo acolher, abraçar, beijar, sentar junto, comer, bater papo, celebrar a vida, dar risada, encontrar amigos, relembrar coisas boas. Esse é o Deus que quer repartir, que quer se entregar, que deseja se apegar, se envolver, se tornar parte, que deseja ser relevante. Quem quiser que creia num Deus distante, carrancudo, zangado, mal-humorado, essa entidade metafísica sacada da vida, distante de tudo, absorto, o meu Deus é diferente. Ele se parece com Jesus. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Por que esse homem, cheio desse desejo genuíno e generoso de fazer o bem e de abraçar aquele lugar no qual ele cresceu e tanto amava, foi tratado de uma forma tão grotesca, tão estúpida, tão violenta, ao ponto dos habitantes de Nazaré terem levado ele para jogá-lo do precipício para a morte? Que tipo de pessoas são essas? Que não são sequer capazes de discernir diante de quem estão. Que gente é essa que se blindou contra o bem, que está plastificada de coração, embrutecida de alma e cauterizada de mente? Eu vou lhe dizer quem eles são. Eles são homens e mulheres de Nazaré, mas eles não têm nenhuma diferença de mim e de você e dessa geração na qual nós vivemos, porque a maldade e a dureza se enraizaram na alma do homem. Nazaré, nesse sentido, é uma arquetipia das sociedades humanas, é o modelo da existência sem amor, é a cultura da religião que para nada aproveita, é o viver sem significado e sem qualquer propósito. Se você ler essa mesma passagem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, você vai ver os autores relatando que não foi possível aquele que é capaz de fazer os impossíveis realizar naquele lugar o bem, e milagres que fossem extraordinários como ele fez em tantos outros lugares, porque aquela gente não tinha um coração disposto a amar, não tinha fé. Não foi possível ao Deus do impossível realizar aquilo que ele desejava, a não ser algumas poucas curas pela imposição das suas mãos, onde não puderes amar. Dou-te um conselho essa manhã: não te demores. Ele voltou para casa, mas os seus
não receberam. Eles não queriam ser amados, eles não queriam ser acolhidos, eles queriam ser servidos. E foi essa circunstância que impediu Deus de fazer ali coisas tremendas. Permanecer, meus irmãos, num lugar assim é você viver numa ambiência que atrofia o coração e que trava a vida, enrijece a alma e desconfigura o ser. Você foi feito para amar. Você foi criado para se dar, para servir, para ajudar, para se solidarizar, para se abrir, para se tornar relevante na vida do outro. Qualquer existência que não lhe promova isso deve ser rechaçada. Porque onde você não puder amar, não se demore. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Como é que está a sua vida? Em que tipo de ambiente você vive? Qual é a natureza das trocas e dos encontros humanos nos quais você está? Você já aprendeu a amar? A vida já lhe proporcionou experiências, já criou dinâmicas tais que você aprendeu a amar? Eu não estou falando em se apaixonar. Eu estou lhe perguntando se você já aprendeu a amar. Há 4 lições que são poderosas nesse texto e que eu queria refletir com você essa manhã. Quem sabe isso está acontecendo ou já aconteceu na sua história. Ou quem sabe ainda isso pode vir a acontecer e a mensagem lhe servirá como uma advertência. Seja honesto, olhe para dentro. Faça um esquadrinhamento da alma, faça um mapeamento do coração. Tenha a honradez de se reconhecer como você é. E certamente a palavra vai produzir um milagre extraordinário em você. A primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção, que o texto nos ensina, é que ninguém visita o passado impunemente. Veja aí os versos de 14 a 16. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Olha, deixa eu lhe afirmar uma coisa dramática. Ninguém consegue visitar o passado impunemente. Jesus, depois de ter pregado em todas aquelas regiões da Galileia, ele sentiu o desejo de voltar para casa. E olha, não há desejo mais humano, e não há desejo que revele a singularidade desse homem, como esse de retornar para casa. Quem se torna famoso, quem se torna alguém conhecido, quem é chamado para realizar coisas grandes, quer sair de um lugar e quer ir para outro maior. Talvez, se fosse eu, a minha aspiração não era sair de Nazaré para Cafarnaum, era sair de Nazaré direto para Jerusalém. E de Jerusalém eu queria ir para Roma, para pregar nos grandes anfiteatros, para ter plateias extraordinárias me observando, para realizar coisas impensáveis e impossíveis de tal forma que a minha fama se espalhasse por toda a região. E isso já havia acontecido. Jesus já se tornara uma pessoa percebida e os milagres que ele fazia eram coisas extraordinárias. Mas, curiosamente, ele tem vontade de voltar para Nazaré. Ele tem vontade de subir aquela pequena serra e se encontrar com o aconchego daquela gente no meio de quem ele cresceu. E de comer a comida feita pela mãe, aquela comidinha de casa, aquele lugar gostoso,
é aquele ambiente que de alguma forma promove um aconchego. Mas ele nunca esperava que acontecesse algo tão dramático como aconteceu. Óbvio que Jesus, sendo Deus, ele era capaz de sondar o coração das pessoas, mas ali também ele era homem. E Jesus, diante daquela gente, numa manhã na sinagoga, pregando coisas que faziam aquecer o coração e a alma das pessoas, gerou um confronto tal, e a exposição à verdade produziu uma ira tal, que ele foi arrastado dali, levado até a beira de um precipício, e ele ia ser jogado para ser morto. Deixa eu lhe dizer um negócio, meu irmão, ninguém visita o passado de forma impune. A vida, por vezes, vai nos impor retornos. Você talvez tenha que revisitar lugares, ambientes, situações e pessoas que fizeram parte da sua história um dia, que estão no seu passado, mas ninguém consegue fazer isso de forma impune, ou seja, a visita ao passado, de alguma forma, sempre vai imprimir algo em nós, seja para o bem, ou seja para o mal. E nós precisamos discernir isso, porque senão, ao invés de nós vivermos no presente, nós vamos acabar existindo novamente presos ao passado. Você deve ter cuidado, se você for convocado, ou se você se encontrar diante de uma situação em que você tenha que retornar a lugares e a circunstâncias nos quais você já esteve antes. Às vezes são situações familiares, em que alguns convívios se impõem na vida, e não raro essa convivência produz dilacerações, produz úlceras no coração, produz atritos e desencontros, produz feridas, reacende fogueiras e brasas que haviam sido já apagadas. Por isso, tome muito cuidado quando esses retornos forem necessários na sua vida. É necessário muito discernimento e muita sabedoria para você retornar ao passado. Às vezes é o convívio com amigos, amigos que fizeram parte da sua história, amigos que sentaram com você numa mesa de bar, amigos que frequentaram a sua casa e desfrutaram da sua intimidade, mas eles já não são mais as mesmas pessoas. E pior do que isso, ou melhor, dependendo da sua ótica, você também não é mais a mesma pessoa. Há certos ambientes que não nos cabem mais. Há certos convívios que já não produzem absolutamente nada de bom na nossa alma. Nos impede de nos tornarmos gente melhor, nos atrofia para o bem, nos impermeabiliza para o amor e para o serviço. Diante dessas circunstâncias, a gente deve ter muito cuidado, porque há relações que se tornam, por vezes, relações tarja preta, a gente que faz mal. Há encontros humanos que são profundamente danosos, e que acendem e aviltam aquilo que de pior existe em nós. Corra disso. Tenho encontrado muitos que são obrigados, às vezes, a retornar ao passado para conseguir resgatar relações com filhos. E no desejo e na intenção de que correções possam ser feitas, decisões e situações das mais absurdas acabam se introduzindo. Às vezes são filhos, inclusive, que a gente não teve convívio. Um amigo muito querido se viu diante dessa circunstância de descobrir que tinha uma filha 20 anos depois de um relacionamento da juventude fortuito, e jamais soube que a moça tinha ficado grávida e que uma criança tinha nascido, e ele se vê diante de uma circunstância dessa dimensão. E aí um sentimento de culpa sem precedente nos invade, porque parece que a vida nos impõe esse encontro e esse relacionamento que, não raro, é totalmente inviável. Onde você não puder amar, não se demore.
Porque por vezes a amputação é a única alternativa que nos sobra. É melhor amputar um membro e salvar o corpo do que o corpo inteiro perecer e haver uma sepsemia na vida e você se tornar inviável. As pessoas já não são mais as mesmas. Às vezes é o retorno para um lugar, é o retorno para uma cidade da qual você havia se afastado, que você teve que viajar e recomeçar sua vida num outro lugar, e você de repente se vê na iminência de ter que voltar, e às vezes voltar para um lugar reacende antigas práticas e antigas dinâmicas da vida que já foram superadas. Às vezes é até um amor, é um amor que foi esquecido, é uma relação que terminou, foi um encontro que não deu certo, foi uma situação onde a única alternativa possível era a separação. Mas, por vezes, parece que a existência constrói tramas, e esses encontros se dão, um revival, e olha, não raras vezes, eles se tornam destrutivos, com uma capacidade de nos machucar infinita maior do que aquilo que eles já haviam feito anteriormente. Ninguém visita o passado impunemente. Jesus retornou para a cidade de Nazaré e ele conhecia todas aquelas pessoas. Ele foi criado naquele lugar. Ele conhecia Zefinha da padaria. Ele conhecia seu Antônio da venda. Ele conhecia o menino que vendia picolé na esquina. Ele sabia todo mundo quem era. E todo mundo também sabia quem ele era, mas as circunstâncias já não eram mais as mesmas. Lembrei da música de Chico Buarque, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o mundo passou num instante, na roda do meu coração, a vida seguiu, as coisas se alteram. E Jesus cumpriu a sua rotina de ir à sinagoga. Aquilo ele já fazia com hábito desde a sua infância. Ele foi ensinado e foi totalmente envolvido com a rotina da religião de Israel. Ele sabia e conhecia muito bem as Escrituras. As Escrituras falavam sobre ele. E foi aquilo que aquela manhã ele foi tratar. Mas as coisas tomaram um rumo tal, e as pessoas foram possuídas de uma ira tal, e se sentiram agredidas numa dimensão tal, que se propuseram a matá-lo, a ter que conviver com ele, e a ter que lidar com as coisas que ele estava falando, e que ele estava considerando. Olha, visitar o passado é uma coisa muito difícil. Voltar a situações, a lugares e a encontros com pessoas, por vezes, se constitui situação dramática na existência. E eu quero lhe exortar, meu irmão, nunca se demore em lugares onde você não puder amar, onde a vida não lhe dê a oportunidade de o melhor de você ser revelado, porque o passado sempre guarda os seus acertos. Quando a gente retorna a situações que já haviam sido abandonadas, sempre há demandas que ficaram pendentes. Às vezes não são demandas suas, mas são demandas do outro. O outro guardou queixa a seu respeito. O outro guardou dores a seu respeito. O outro se sentiu de alguma forma aviltado por você. E esse encontro vai trazer essa contabilidade da vida para a mesa. E olha, são muitas as situações em que esse acerto de contas produz uma dor interminável e lhe traz a impossibilidade do encontro ser um encontro prazeroso, ser um encontro que se desdobre num bom sentido, de ser uma situação que abra espaços para que você ama e para que você seja amado. Ninguém consegue visitar o passado impunemente. Portanto, você deve considerar
essa situação. A segunda coisa que o texto nos ensina é que as implicações de se carregar o evangelho na consciência e na vida estarão sempre presentes. Veja aí o verso 17 até o 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Há implicações em você se constituir um mensageiro da palavra da verdade e do evangelho. Quando Jesus volta à sinagoga, ele não volta mais como um adolescente que se senta naquele lugar para ouvir meditações do rabino. Ele não volta mais como alguém que apenas é parte de um grupo de pessoas que ali se encontram para repetir aquelas rotinas enfadonhas, aqueles ritos e aqueles atos ocos de fé que não promoviam qualquer ressignificação da consciência e jamais podiam se desdobrar para atos de justiça e de misericórdia. Ele não volta mais nessas circunstâncias. Agora ele volta como aquele do qual a própria Escritura falava. Quando ele lê Isaías capítulo 61, ele está falando dele mesmo. E quando ele fecha o rolho do livro e todos estão atentos ao que ele vai falar, e todos têm os seus olhos postos naquele menino que fazia mesa, consertava a cadeira e levantava a parede. É essa a perspectiva que os habitantes de Nazaré têm daquele garoto. E ele diz: hoje se cumpriu essa escritura, porque o texto falava dele. A proposta do evangelho é produzir uma reinvenção da sua vida. O termo que Pedro usa no livro de Atos sobre o arrependimento, que é o patrocinador dessa mudança, metanoia no grego, é uma mudança dramática, drástica. É a lagarta que vira borboleta. E, meu irmão, essa é uma mudança absurda. O evangelho nos convoca a uma mudança de consciência, não é uma mudança de agenda. O evangelho nos desafia a uma reconfiguração do ser, não é o estabelecimento de meia dúzia de rotinas do sagrado. E olha como é difícil as pessoas entenderem isso. Porque nós vivemos num tempo de religião alienante. Porque nós vivemos num tempo de igrejas que oferecem uma programação de entorpecimento. Você se torna um ativista do sagrado. Você se torna um sujeito que entra na academia da religião. E quanto mais atividade e quanto mais promoção de coisas para fazer, menos ao entendimento e menos ao quebrantamento necessário para a reconstrução de um indivíduo melhor, que entende o que é a graça, que sabe o que é salvação, que compreende o que é justificação, que é ensinado, que é pastoreado e cuidado para produzir frutos e frutos de justiça. E aí ele cita o evangelho que está presente em Isaías, porque não se engane, o evangelho está na Bíblia inteira. Marcos, João, Mateus e Lucas escreveram a respeito dele com mais detalhes. Mas o texto que Jesus lê de Isaías 61 é o evangelho. E ele diz que o Espírito do Senhor estava chamando agora aquelas pessoas, não mais para ficarem como observadores de uma legislação que havia caducado, não mais para se tornarem aqueles elementos
que haviam sido adestrados para a frequência da sinagoga, para a leitura rotineira dos textos, que não produzia absolutamente nada, mas o Espírito do Senhor os estava chamando para pregar as boas novas aos pobres e para libertar os algemados e os consumidos e abatidos de coração. É a proposta da vida em amor associada da vida que precisa ser feita, recheada do serviço. Jesus estava colocando isso para eles, e aquilo era absurdamente diferente de tudo o que eles já haviam vivido. Aquilo era uma proposta de ressignificação de uma espiritualidade absolutamente mecânica. E por isso que eles ficaram tão impressionados, e por isso que a mensagem de Jesus era uma mensagem que chocava tanto. Porque a proposta dele era uma proposta completamente diferente de tudo o que até então se havia ouvido. Porque esse é o propósito do Evangelho, é nos reconstruir para a vida, porque nós estamos desconfigurados, é nos tornarmos reparador de brechas, como diz o profeta, restaurador de muros, é sermos os promotores da reconciliação, porque nós recebemos essa palavra de que Deus em Cristo está em busca de se reconciliar com os homens, não levando mais em consideração os seus pecados. Por isso que o Evangelho nos convida a ser esse que é bem-aventurado. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. São todas dimensões que só estão presentes na vida daquele que ama. Por isso, se não puderes amar, não te demores. Jesus não negociou. Jesus não falou algo que fosse surpreender os presentes daquela assembleia. Ele não foi retórico. Ele não estava ali para fazer um show. Ele não tinha nenhum interesse de impressionar aquela gente para dizer: rapaz, que coisa, hein? Aquele menino que andava aqui com a gente, aquele menino que comia pipoca ali na esquina, hein? Você viu agora? É um teólogo de primeira categoria, é um pregador que impressiona multidões. Não, ele não foi politicamente correto. Ele falou aquilo que precisava ser dito, com todas as implicações necessárias. E o seu discurso foi tão chocante, e a sua fala foi tão penetrante, e o impacto que aquilo produziu foi tão profundo, que aquelas pessoas saíram dali para jogar ele de despenhadeiro abaixo. Olha, meu irmão, se o Evangelho não produz em você algo de dimensões semelhantes, eu não sei o que foi que ele produziu. Se a sua conversão não é um processo radical de transformação de consciência que lhe impõe uma nova matriz de valores para a vida e que lhe leva a ter hábitos e práticas completamente diferentes daquilo que você tinha antes e que lhe desafia ao exercício desse amor que vai lhe transformando em gente novamente, porque o que aconteceu em São Paulo essa semana nos revela que nós vivemos numa sociedade habitada por bichos. Porque só bicho pode sair de casa com uma arma para atirar de forma aleatória nas pessoas que estão no meio da rua, sentados numa mesa de bar, ou no retorno do seu trabalho, para o aconchego da sua família. Isso é coisa que só bicho pode fazer. Aliás, bicho não tem essa perversidade, porque bicho só age por instinto e para a sua própria sobrevivência. Você não verá no mundo animal coisas dessa envergadura, porque os homens se tornaram feras, nós nos tornamos bestas, o amor se esfriou, é a nova glaciação que está acontecendo do lado de dentro, e os impactos disso são de uma dimensão tão profunda,
que os homens se tornam diabos, são os diabos de si mesmos. Eles já não têm nenhuma reverência mais pela vida humana. Só o Evangelho é capaz de reacender a porção de Deus que está em você e que foi colocada em você para que você se desenvolva pela via do amor, pela via do serviço, pela via do quebrantamento, pela via da justiça, pela via do exercício da piedade e da misericórdia. Não há outra forma de você se tornar gente conforme o Evangelho, se esse processo não se der. Quando muito você vai se tornar um religioso. Quando muito você vai se tornar um personagem. Quando muito você vai seguir ritos e viver por regras. Você será um observador de códigos. Você se tornará um ortodoxo da fé. Você se tornará um fundamentalista da religião. Mas eu quero lhe lembrar que são os fundamentalistas que amarram a bomba no corpo, vão para o meio do mercado e explodem todo mundo. Isso tudo feito em nome de Deus. É o Evangelho que nos chama a carregar com todas as implicações os conteúdos da fé. E eu lhe digo, onde isso não puder ser encarnado e vivido, não haverá amor. E onde não houver amor, eu te aconselho, não te demores. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que nós devemos discernir os limites e os empecilhos que se impõem na vida. Veja aí versos de 22 a 24. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é esse o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizestes em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Olha, há um momento na vida em que nós precisamos discernir os empecilhos, os limites que estão diante de nós. E Jesus, nesse retorno dramático à cidade de Nazaré, se depara com essa gente que ainda vê ele como um adolescente, filho de Maria e de José. Que não obstante num primeiro momento de encantamento com a sua fala, que não obstante num primeiro momento de ficarem extasiados com o conteúdo das verdades e a presença do Espírito naquela sinagoga, isso rapidamente passou, porque o espírito prevalente era um espírito de juízo, de preconceito. Não é esse menino aí que é filho de José? E agora ele vem com essa empáfia para cá? E a sua fama está correndo aqui em toda a região? E isso se fez presente e se constituía um limite e um empecilho. Ele já chegou marcado, já havia um rótulo sobre ele. E rótulo é pior do que tatuagem, meu irmão, porque a tatuagem na pele ainda tem uma forma de você arrancar, mas o rótulo ele cola na alma, ninguém tira mais, e você fica marcado. E aqui cabe lhe questionar: qual foi o rótulo que a vida imprimiu sobre você? Jesus volta para o meio da sua gente, mas ele volta rotulado. Ele ainda continua sendo o filho de José e o filho de Maria. Ele volta rotulado porque aquela gente olha para ele como um prestador de serviço. Jesus, vem cá, menino, conserta essa mesa aqui que quebrou. Jesus, vem cá, menino, ajeita aqui esse guarda-roupa que a porta não está fechando. Jesus, vem cá, meu filho, ajeita aqui essa parede que está com um buraco. Jesus, vem cá, menino, dá um jeito nisso aqui. Era assim que as pessoas viam ele. Por isso elas chegaram e disseram: olha, você vai fazer aqui exatamente o que você fez lá em Cafarnaum. Porque em Cafarnaum ele tinha feito coisas extraordinárias. Milagres sem precedentes. E aí aquelas pessoas disseram: olha, menino, agora você vai fazer aqui também, no meio da gente. Você vai obedecer a minha ordem, como você sempre fez. Você vai nos servir, nós estamos aqui para ser abençoados. Você já viu isso, não?
Você já viu alguém dizendo que vai decretar a bênção de Deus? Que vai tomar posse da bênção de Deus? Como se Deus fosse um self-service, como se Deus se constituísse uma agência de prestação dos serviços do bem para atender as demandas e os seus caprichos na existência. Foi assim que eles viram Jesus. E, não raro, a existência nos impõe limites e os empecilhos aparecem. E aí, o que você faz numa situação dessa, em que você já está rotulado, em que as pessoas têm uma antiga visão de quem você era, você que vivia num meio de pessoas com vício, e você foi tirado daquilo, e Deus renovou a sua história e refez a sua vida, e agora você volta para a mesma situação, mas para eles você ainda é um viciado, para eles você ainda é um adúltero, para eles você ainda é um sonegador, para eles você ainda é um alcoólatra, para eles você ainda é um safado, e você está marcado por aquilo, e agora você se vê diante da tentação de provar quem você é. Você imagina se Jesus dissesse: vocês querem milagre? Então eu vou cegar 2 aqui agora, vou pegar 2 aqui, tu e tu, fica cego. Meu Deus, não estou mais enxergando, estou cego, agora vem cá que eu vou curar, fica vendo. Ele poderia ter feito um espetáculo ali, igual o que o Macedo faz, expulsando aqueles demônios de brinquedo de igreja, entrevistando demônio. O que essa moçada faz aí, contratando aleijado para levantar de cadeira? Quem sabe como a roda gira e como o circo funciona, sabe que aquilo tudo é palhaçada, aquilo tudo ali é show da fé, o nome é muito propício, mas Jesus não estava disposto a fazer isso. Jesus levava Deus a sério. Pai, eu te agradeço, porque tu ocultasses essas coisas dos sábios e dos entendidos, revelasses para os pequeninos. Jesus era Deus encarnado, e eles estavam na expectativa de que uma apoteose acontecesse. Eu imagino que naquele dia a sinagoga estava lotada, devia ter gente até pregada no telhado. É igual a culto de profeta que vem por aí anunciando todo tipo de fantasia, de catarse, de pirotecnia, com cantor gospel e coisas do gênero, que lota, não tem lugar para você botar o pé. Vai aquelas crentes tudo doida, ficar pulando lá na frente, querendo tirar selfie com um cantor de sucesso, coisa ridícula, coisa de quem não tem nada a ver nem com Jesus, nem com o Evangelho. Mas e aí você pode se ver tentado a ter que provar quem você é, porque a vida está apresentando esses limites e esses impedimentos, e você agora se arvorar a ter que impor as suas convicções, a ter que impressionar pelas suas habilidades, a se apresentar agora no seu novo status quo religioso. Mas Jesus não fez absolutamente nada disso. Pelo contrário, ele disse: de fato, o profeta não é recebido na sua casa, vocês tinham outras expectativas, eu vim aqui com vontade de realizar coisas extraordinárias, mas sem nenhuma demanda, sem nenhuma cobrança e sem nenhuma exigência, porque onde não é possível amar, não te demores, discirna os ambientes em que você está, os empecilhos, os limites que lhe estão impostos, e veja se você vai conseguir existir em meio a essa circunstância, ou se isso vai lhe castrar e vai lhe tornar um refém da situação. Porque por vezes o convívio se torna impossível, e não só impossível, mas insalubre. Você imagina essa circunstância, que dificuldade, que tentação Jesus não teve de fazer ali uma pirotecnia e endoidar aquela gente, sair todo mundo dali louco, depois da manhã de cura e poder, depois do culto de unção. Foi a mesma tentação do diabo levando ao pináculo do templo, dizendo: tudo isso eu vou te dar, prova quem você é, te atira, porque se tu és o Filho de Deus, os anjos do Senhor vão vir ao teu socorro. Transforma pedra em pão. E Jesus ali foi tentado, na sinagoga de Nazaré,
a realizar uma coisa estratosférica, a fazer algo que chamasse a atenção das pessoas, e aí ele roubaria a glória que era de Deus. Mas ele sabia muito bem como era o coração dos homens, e ele discernia os limites e os empecilhos daquela circunstância, e ele falou toda a verdade que era necessária. E disse: vocês estão pensando que eu sou ainda aquele garoto que consertava a mesa, vocês estão pensando que eu ainda sou aquele entregador de cadeira, o reparador de parede. Vocês não estão percebendo, vocês não estão discernindo quem é que está aqui. E é preciso ser muito humilde, e é preciso ser muito macho para fazer um negócio desse. De fato, o profeta não tem honra, a não ser na sua casa. Vocês estão me vendo como alguém que vem para cá para resolver problemas. Vocês querem que eu realize aqui coisas extraordinárias para vocês crerem. Ah, como essa geração quer um Deus que faça isso. Ah, como essa geração precisa de milagres para acreditar. Ah, como a gente precisa de uma profecia, de um culto de poder, de uma reunião que nos mexa com as emoções, de uma corrente de fé. Porque nós queremos que a divindade venha em nosso socorro. Olha, meu irmão, você pode conseguir isso em outra coisa, mas no Evangelho você não vai conseguir. Onde não é possível amar, não se demore. E em último lugar, eu quero lhe dizer: dê atenção a quem quer, busque os que desejam, sirva os que precisam. Veja aí os versos de 25 a 27. No tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza, havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Jesus começa a falar com aquela gente e mostrar para eles que eles não queriam a mensagem que ele havia trazido. Eles não queriam o abraço, o afago, o encontro. Eles não queriam um banho de misericórdia. Eles não queriam uma lavagem de perdão. Eles não queriam o orvalho da justiça. Eles queriam pirotecnia. Eles queriam ver coisas extraordinárias para se convencerem que o filho de José era capaz de fazer um aleijado andar, um cego enxergar, ou um leproso ficar limpo. Eles precisavam ver para crer. Ai, como isso é comum entre nós. E aí Jesus disse: eu não sou refém das crenças de vocês. Eu não sou refém das demandas de vocês. Eu não sou refém dos caprichos de vocês. Eu não estou aqui para satisfazer as infantilidades e as meninices de vocês. Eu não estou aqui para encher os olhos de vocês. Eu estou aqui para encher o coração de vocês. Mas vocês não podem discernir. Porque vocês se tornaram reféns de tradições, de crenças, de dogmas, de confissões, de ritos, de ideologias. E aí ele cita 2 situações curiosas. Primeiro cita o caso de Eliseu, que visita uma única viúva. Naqueles 3 anos e meio onde houve grande fome sobre a terra. E ele vai à viúva de Sarepta e chega na casa daquela mulher. E só ela foi cuidada. E ela era uma estrangeira. O mesmo ele cita com o comandante Naamã, que era leproso, e era um homem estrangeiro que vivia na Síria, e ele busca o profeta para ser purificado. E mais uma vez, dentre muitos leprosos que existiam, só Naamã foi curado. O que Jesus quer afirmar com isso? Você deve buscar os que querem. Olha, meu irmão, vai ter muita gente que precisa.
E nesses 32 anos que eu caminho com o Senhor, com a casa sempre aberta, com o coração sempre aberto, sempre disposto a ensinar e a falar a verdade, a confortar e a confrontar, eu lhe digo com toda a autoridade do Senhor e com toda a verdade do meu coração, você está cercado de muita gente que precisa, mas são muito poucos os que querem. E há uma grande diferença entre essas duas coisas. E Jesus exemplificou dizendo: vocês se acham especiais, vocês se acham os escolhidos, vocês se acham portadores do DNA do sagrado. Vocês imaginam que os lugares são mais santos do que outros. Vocês se percebem como a geração escolhida. E aí ele cita essas duas situações em que a misericórdia de Deus se estende para além das fronteiras e dos currais da religião. E se revela na vida de gente que para o israelita era gente indigna e era gente que jamais poderia ser alcançada pelo amor. Não à toa, as duas pessoas que chamaram a atenção no ministério de Jesus foi um romano, adorador de ídolo, um centurião, e foi uma mulher sírio-fenícia que disse que comia das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor, e ele disse: eu não vi fé igual à sua em Israel. Não foram doutores da lei. Jesus não se impressionou com Nicodemos, que era um membro do Sinédrio. Não foi nenhum fariseu letrado, nem nenhum escriba versátil. Jesus não se impressionou com nenhuma das pessoas que praticavam a religião de Israel. Mas ele se comoveu com gente que estava para além dos muros da religião. Gente que precisava de Deus. Ah, meu irmão, você vai ter tanta surpresa no céu. Você vai ter um choque quando você vê pessoas de outras confissões que não andavam conforme a sua cartilha, nem viviam conforme os seus credos, mas que encarnaram o amor e a verdade de Deus no coração, e esses não serão deixados para trás, eu lhe garanto. Na festa do perdão nós teremos muitas surpresas, e haverá muitos que ficarão de queixos caídos, porque nunca entenderam a extensão da graça e do amor de Deus, porque imaginaram que caixinhas teológicas e que filosofias religiosas poderiam condicionar Deus a agir de uma outra forma, que não a única possível, porque o Deus de todo amor age sempre com amor. Olha, eu preciso lhe dizer que você deve dar atenção aos que querem, não gaste energia com os que precisam. Há gente que se torna impermeável para a palavra, por mais que você fale, eles não entendem. Por mais que vocês digam, eles não compreendem. E eu digo isso com toda tristeza, aqueles que foram expostos a muita religião, aqueles que visitaram muitos lugares, aqueles que se prostituíram com todo tipo de ídolo do sagrado, aqueles que foram promíscuos, visitando igrejas de linhas e correntes completamente diferentes, esses, na sua esmagadora maioria, se tornam irrecuperáveis. É mais fácil um que nunca teve contato com nada, compreender com toda a profundidade e intensidade as verdades do Evangelho, do que outro que já se contaminou com todo o ácido corrosivo da religião, compreender. Por isso que Jesus, usando o profeta Isaías, diz: essa gente me ouve com os ouvidos, vê o que eu faço com os seus olhos, mas o seu coração está completamente distante de mim, porque é impossível você ressignificar alguns, porque eles precisam, mas eles não querem, porque o querer implica em decisão, porque o querer implica em mudança de vida, porque o querer implica em você abraçar essas dimensões da vida, porque é necessário que o amor entre para tornar você gente, para tornar você discípulo, conforme o coração de Deus. Busque os que querem, abra-se às viúvas e aos leprosos da vida, busque os que ninguém quer, acolha aqueles que ninguém aceita,
Junte-se com os que são considerados indignos. Abra as portas da sua casa para acolher os indigentes da vida. Se aproxime de quem tem má fama. Evite os de status quo elevado. Fuja de traficantes da religião. Corra daqueles que se constituem intermediário entre o Deus eterno e o homem caído. Se afaste. Porque é onde não é possível amar, a gente não deve gastar muito tempo. E foi isso que Jesus fez. E falou com aquela gente que se achava diferenciada, que talvez imaginasse que ele na sua terra, com os da sua casa, com gente que ele tinha tanta intimidade, ele iria fazer coisas extraordinárias. Quem sabe ele ia prosperar alguém, ele ia dar uma bênção, um carro, um terreno, uma casa nova, desimpedir um problema na justiça, restaurar uma situação irrecuperável, ia chover moeda de ouro em Nazaré. As pessoas, quando fossem buscar o fruto da vida, e ao invés de encontrá-los, iriam encontrar denários pendurados. Era o culto da prosperidade. Era o lugar da bênção. Era o lugar do sobrenatural. Talvez eles imaginassem que aquela manhã ia ter anjo voando dentro da sinagoga. Nada daquilo aconteceu. Porque não era possível amar aquela gente. Porque eles não queriam ser amados. Eles não queriam ser acolhidos. Eles não queriam ser ensinados. Eles não queriam ser conduzidos. Eles tratavam Deus com desdém. Eles imaginavam que Deus ainda era aquele moleque que corria de calça curta nas colinas da Galileia. Mas eles estavam enganados. Agora não era mais como antes. E eles não puderam discernir. Eu quero concluir lhe afirmando que na sequência do texto você vai ver que Jesus sai de Nazaré, se desvencilha de um momento de fúria, de gente que quer empurrar ele de desfiladeiro abaixo. E eu imagino a dor do meu Senhor em sair daquele lugar onde ele cresceu e viveu, em ver gente que ele se acostumou a amar e a acolher, e que ele tinha reverência e admiração, o tratar com desdém, com frieza e com violência. E ele saiu dali. E não mais voltou. E foi para Cafarnaum. E em Cafarnaum foi a base do ministério de Jesus na Galileia. E coisas fantásticas ocorreram no meio daquela gente. Porque em Nazaré, os filhos da terra precisavam, mas em Cafarnaum eles queriam, a todo custo. Você deve sempre andar por onde o amor lhe levar. Todo lugar onde tiver amor é um lugar para você estar. Toda relação que patrocina o amor é uma relação boa para se viver. Mas qualquer situação ou qualquer pessoa que queira sequestrar a sua alma, qualquer ambiente ou qualquer espaço onde você seja impedido de ser quem é, se a vida lhe impõe limites e lhe impede de você se dilatar de coração e de você poder se constituir esse abrigo e esse lugar de pacificação para o outro, saia disso. Porque onde não puderes amar, não te demores. Sirva os que precisam. E não se surpreenda em seguir caminhos impensáveis. A vida nos impõe muitas surpresas. Eu jamais imaginei que estaria aqui. Nunca. Depois dos lugares onde eu passei e depois das coisas com as quais eu me envolvi, jamais imaginei que eu estaria aqui. Mas esse é o lugar onde eu posso amar e ser amado. É com vocês que eu quero construir essa comunidade de fé. É com gente como vocês, que estão dispostos a cindir com tudo, que não vivem pelo brilho fantasioso de uma religião que entorpece, nem querem mais ser Robocop da fé, alistados em programas intermináveis que geram muita suação e pouca devoção. Vocês que estão dispostos a ouvir a palavra com todas as implicações. E eu sei
que vocês aguentam o confronto e que vocês querem ser discípulos de Jesus. Portanto, faça isso. Mantenha a sua fé. Mantenha a disciplina. Mantenha a esperança. Abra o coração para o renovo do Senhor. E certamente coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. E que o Senhor lhe abençoe e que você seja alcançado por toda a fé e todo o amor nesse dia, no nome de Jesus. Amém.